Bom dia! Vamos começar declarando a bondade do Senhor sobre as nossas vidas? Declare que você o ama, declare que você é filha amada desse Deus tão maravilhoso. Todos os dias. Você está onde? Desde quando? Até eu me deitar. Você pode cantar dessa bondade? Adoro o Senhor nessa manhã. Na escuridão, sei que és meu Pai, que amigo és. Declaro que o Senhor é bom nessa manhã, que Ele é fiel. E em todo tempo, eu estou amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, canta dessa bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Paizinho. Quando se vós e me guia o fogo na escuridão. Obrigada, Jesus. A tua presença sempre está conosco, Pai. A bondade de Deus, declaro que Ele é fiel nessa manhã. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és fiel. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada por tua bondade, nos servir cada dia, cada instante. Obrigada por nos proteger, por nos guardar, por nos livrar, ó Pai, de todo mal. Obrigada, Deus, por cada vida que está aqui. Obrigada por cada vida, ó Deus, que chegará aqui em outro momento, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor edifique cada coração, que o Senhor transforme cada mente, cada coração para a honra e glória do teu nome. Que eu diminua para que tu cresças, Pai. Que o Senhor multiplique os pães e os peixes que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, ó Deus, com todas essas mulheres e homens que passam por aqui. Em nome de Jesus, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu entrego tudo a Ti nessa manhã, Paizinho. Entrego todo o meu ser, todo o meu coração, toda a minha família, tudo que leva o meu nome, Pai, eu coloco diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe esse momento, Pai. Abençoe cada instrumento, ó Deus, aqui. Em nome de Jesus, Paizinho. Te peço que o Senhor esteja aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu cantarei a bondade de Deus. Bom dia para você que está chegando. Eu vou deixar você terminando de cantar aqui e eu já volto, só um minutinho.
eu cantarei todos os dias de Deus. Que você seja essa mulher que canta a bondade de Deus todos os dias. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo. Ele é fiel. Glória a Deus por isso, né? E sejam bem-vindos. Muito bom dia para você. Eu desliguei a internet ali rapidinho para ela reiniciar e eu esqueci de ligar. Então, tava dando uns picos aqui, daí eu corri lá e liguei para dar tudo certo. Isso é ao vivo, né, gente? Então, vamos lá. E aí, como foi a semana? Muito bom dia para você, Ana Paula. Eliamar, tava com saudade de você, tava sumidinha aqui da gente. Né? Tava vendo em outros horários que eu vi suas curtidas lá. Mas ao vivo já tava com saudade de você. Seja bem-vinda. E aí, viram o nosso tema de hoje? Bom dia, você que tá chegando. Sente-se aqui no seu coração nessa manhã, através dessa mensagem tão simples, mas que pode transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha. Eu digo simples porque, né, eu que estou transmitindo, mas ela é poderosa para transformar, porque é o Senhor que faz. É Ele que transforma, é Ele que muda, né? Eu não tenho poder nenhum em mim para nada. Então, só estou aqui sendo boca do Senhor na sua vida nessa manhã. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui para mais um devocional, né, das nossas terças-feiras aí. E nosso tema de hoje, como vocês viram aí, pilares, né, da autoestima. E me diz aqui nos comentários como está a sua autoestima. Está alta, baixa ou ela está equilibrada? Me diz aqui, coloca aqui para mim, para a gente, né, interagir aqui nesse momento. Então, fica aqui comigo, tem muita informação para você, né? Tanto da fé quanto da ciência. Então, vem mergulhar comigo nesse universo, que eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida, assim como tem sido bênção também para a minha vida. Então, seja bem-vindo. Oi, Maria José, bom dia, seja bem-vinda. E vamos lá. Só Deus sabe como que tá essa autoestima aí? Oh, meu Deus, vamos pedir ao Senhor que restaure essa autoestima, né? Nós precisamos, porque é tão ruim, né? A gente tá para baixo e a gente acha que a autoestima é só cuidar do corpo, né? Estar bem fisicamente, mas não é. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Isso tem a ver também com nossa saúde mental, né? Sobre o que pensamos, sobre o que cultivamos, sobre o que temos alimentado. Isso também faz parte desse pacote aqui, dessa autoestima. Então, ter a autoestima equilibrada é algo que ainda não é suficientemente valorizado pela maioria das pessoas, né? Pelo simples fato de, não é escolher, talvez o que foi apresentado, né, para a maioria das pessoas, que ter autoestima é ter o corpo perfeito, né? Tá na academia, né? Cuidando somente do corpo, né? Aquela coisa, então... Desculpa. Então, aqui no Brasil, nós vemos isso muito forte nas mulheres, né? O cuidado com o corpo, então acaba valorizando demais e perde um pouco a essência e acaba pelo lado da sensualidade demais, né? Que também não é nada saudável. Então, essa autoestima, ela é capaz de influenciar em muitas escolhas ao longo da nossa vida. E assim como a consciência do nosso valor próprio se relaciona com a ideia que criamos de nós mesmos e com o quanto nós nos respeitamos como indivíduos. Já ouviu dizer que quando você não se dá o respeito, os outros também não te respeitam?
é bem isso, sabe? Então você tem que se valorizar, você tem que se respeitar. E você fazendo isso, né? As pessoas vendo isso em você, as pessoas elas também vão te valorizar e elas também vão te respeitar. Então nós precisamos olhar para nós. Não é egoísmo, não é. Por isso que muito se fala dessa extrema importância da autoestima elevada. Porque ela traz bem-estar, ela traz felicidade, né? E acabam, muitas vezes, nessa busca, acabam buscando em fontes equivocadas. Aqui que está a grande jogada, né? Prestar atenção aqui. Mas então, o que vem a ser a autoestima? De acordo com, acho que é Rosenberg que pronuncia, um pioneiro no estudo desse tema, ele diz que a autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, sua competência, sua adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Olha essa definição que bacana, e é bem isso daqui, né? Então a autoestima ela está relacionada com a forma com que nós nos valorizamos, com o nosso bem-estar e como nós nos percebemos dentro desse mundo, queremos encaixar aí num cantinho, né? E quão importantes somos para as pessoas que são queridas para nós. Ainda afeta a nossa confiança, né? Nosso relacionamento pessoal e interpessoal, quando essa pessoa querida, ela não nos olha como nós queríamos. Então isso vai afetar, né? Em algum momento, a nossa confiança, o nosso relacionamento vai até interferir na nossa identidade. E isso também, a nossa percepção do que o outro tá achando, né? Que a gente sempre tem aquela coisa. Será que o fulano tá pensando? O que o fulano achou de mim? Quando você conhece alguém, né, Omar? O que o fulano achou de mim? Nós temos, sim, essa preocupação em como o outro nos vê. E nós precisamos sair desse lugar. Não é como o outro nos vê. É como nós nos vemos. E para nós cristãs é como Deus nos vê. Isso é mais importante. O outro tem expectativa a seu respeito. Claro que tem, todo mundo tem. Mas, e daí? Você vai ter que mudar o que você é para suprir a expectativa que você acha que o outro tem, porque você nem sabe qual é, mas você vai tentar adivinhar. Aqui é que está, né, um grande erro, porque nessa tentativa de tentar adivinhar o que o outro espera de mim, eu gasto uma energia enorme. Isso cansa, desgasta e desgasta muito. E a autoestima elevada, então, ela nos proporciona força e flexibilidade para as mudanças que acontecem na nossa vida. Não somos tão rígidos conosco, somos mais flexíveis. Nós percebemos que essa mudança é necessária, então nós somos mais flexíveis, não nos culpamos, não nos julgamos, não julgamos o outro também, porque nós sabemos que isso é necessário e que está acontecendo aqui. E, por outro lado, essa falta, né, ou a baixa autoestima, muitas vezes está associada à ocorrência de sintomas depressivos, ansiosos, até mesmo risco de autoextermínio, insatisfação com a própria vida, sensação de não pertencimento. Sabe aquela sensação? Não pertenço a lugar nenhum, não pertenço a essa família, não pertenço a esse grupo, não pertenço. Né? Essa sensação que nós temos. Deus, o Senhor me colocou na família errada. Deus, o Senhor me deu o marido errado. Deus, meus filhos, né? Eu não consigo, né, criar meus filhos, então eu tô, sabe, aquela coisa tipo, não pertence a nada e a ninguém. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vou usar um nome fictício de uma personagem aqui que eu inventei para contar essa historinha para vocês.
Nós vamos chamar ela de Aninha. Aninha foi chamada para participar de um grupo de amigas aí da cidade dela, né? Imagina uma cidade aí. Uma amizade, um grupo de amigas da elite. Coloca assim, vamos trazer aqui a sua memória. Então, você começa a imaginar a Aninha com esse grupo de amigas da elite aí da cidade que você escolheu. Mas a Aninha veio de uma família simples, muito simples. Seus pais faleceram quando ela era ainda criança, e então ela foi criada pelos seus avós. A Aninha se sentia muito sozinha e sempre seus primos faziam bullying com ela. Olha a história da Aninha, hein? Vai pegando aí. Dizendo que ela era feia, que ela era magrela, que ela era burra e tantas outras palavras, né? E ela acabou crescendo se sentindo feia, se sentindo magrela, se sentindo burra. Ela não era nada inteligente, que aí ela criou isso na cabecinha dela também. Então ela tinha aquela sensação de não pertencer a ninguém e a lugar nenhum. Quando a Aninha começa a conviver com esse grupo de amigas, ela percebe algo diferente. E ela quer parecer com elas, né? Para pertencer, então, a esse grupo, né? A gente tem na cabeça que eu tenho que me parecer para pertencer. Então, ela começa a entrar em dívidas para comprar roupas novas, né? Roupas caras. Ganha um salário mínimo e ela parcela ali a sumir de vista tantas e tantas vezes e fica endividada. Porque ela, todo o evento, toda festinha, ela tem que estar com a roupa nova, né? Então as amigas fazem procedimentos estéticos e a Aninha percebe que isso é o que ela precisa também. Mas o que acontece é que essas amigas não tiveram uma infância tão sofrida. Foi mais leve. Lembra da criança sol que a gente falou outro dia? Então, essas amigas representam aqui a criança sol. Então, elas são bem resolvidas, elas são alegres, elas se sentem bem consigo mesmas, né? Essa é a criança sol. Mas, a Aninha, como teve uma vida tão conturbada, tão difícil, cheia de problemas, que ela é uma criança sombra. Uma criança sofrida, uma criança que com a morte dos pais, ela como criança não processa luto, né? Então ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada. Imagina como a Aninha se vê no meio de tudo isso. Né? Os avós têm o que fazer. E não sabe como foi a criação desses avós, não sabe o que eles tinham para oferecer para a Aninha. Sofria bullying. Então, imagina ela agora no meio desse grupo. Ela tem que pertencer de alguma forma. Então, ela começa a entrar na onda ali, né, do que está acontecendo. Ela está seguindo o fluxo, né, das amigas. E eu quero deixar claro que a estética, ela é para nos beneficiarmos. Claro que sim, mas tudo tem limite. Concordam? Só que uma autoestima baixa, né, no caso da Aninha, a autoestima baixa acabou sabotando a mente dela. Então ela começa a fazer procedimentos estéticos também. Provavelmente ela não tem condições de ir no mais caro, então ela pega o da esquina, né, mais barato, e daí ela faz uma vez, se sente bem. Em poucos dias ela já percebe, já percebe algo aqui. Mas aqui preciso de mais um pouquinho de botox. Já viu, gente, assim? E daí o que ela faz? Ela volta lá, mais procedimento, mais botox. E assim ela começa a entrar nessa busca pela perfeição que ela tem na cabeça dela. Quando menos espera, a Aninha já não é mais a mesma.
se tornou refém desses procedimentos estéticos e também se tornou irreconhecível, né? O formato do rosto já não é o mesmo. A gente até brinca, né? Meu Deus, não é a mesma pessoa. Mudou tanto que não é a mesma pessoa. E é até difícil, né? Não tem como reverter alguns desses casos. São tão invasivos que não tem como. E isso aqui nos mostra pessoas insatisfeitas com a sua aparência. Conheço pessoas que fizeram cirurgias e ficaram trancadas meses no quarto com depressão porque mudou tanto a fisionomia, né? Que não dava. Eu acredito que ela mesma, se olhando no espelho, não reconheceria a própria face. Outras que nem olham no espelho, porque as rugas, né? De ver as ruguinhas, ela já fica depressiva. Meu Deus! A velhice chega, são marcas da vida, não tem como a gente fugir disso. Se não vai, né, fazer um procedimento, se não vai piorar, faça se você tem condições, mas tenha moderação, tenha limite. E conheço também, inclusive, pessoas que nem fazem chamadas de vídeo porque ela fica pensando o que a outra pessoa do outro lado vai estar pensando de mim. Ela vai estar olhando todas as minhas rugas e tá caída aqui, tá não sei o quê. É uma preocupação excessiva com o que o outro pensa, né? Ela tem uma visão distorcida dela mesma e ela acha que todo mundo tem essa visão distorcida. E aí, as rugas chegam para todo mundo. Sinais de experiência, de vida vivida. E é claro, a genética ajuda. Tem uns que têm a pele um pouquinho mais, né, sustentável, outros um pouco mais flácida, né, que sustenta um pouquinho mais. É assim, a vida é assim. E ainda aquelas que já são bonitas, olha isso, mas que inventam moda e já virou motivo de piada. A famosa linguiça toscana, né? A boca nem fecha mais de tanto botox que tem. Você vai conversar com a pessoa, você só olha para a boca. Não fica legal. Temos que ter senso também, né? Bochechas parecendo bulldog. Cuidado, não vire motivo de piada, sabe? Tem gente que se perde na identidade, se perde na vaidade. Pois é, vaidade. Tudo a gente tem que ter moderação. Enfim, até onde as pessoas chegam pela tal da autoestima, né? Abra comigo sua Bíblia aí em Oséias 4:6. Talvez você já até saiba que versículo é esse. Mas vamos lá? Vamos ler? Quero ler com você. Oséias 4:6 diz assim: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Até aqui. Vamos repetir? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. E nós já falamos também que conhecimento é diferente de informação. Concorda? Uma informação vem, tá, tudo bem. Mas quando eu vou lá e eu estudo e eu conheço, é bem diferente. É mais profundo. Aquilo vira uma chavinha, me traz clareza, me traz discernimento, me mostra até onde eu posso ir, até onde eu tenho senso, né? Até onde, opa, aqui deu, né? Esse aqui é meu limite. Se eu ultrapassar, vai dar ruim. E muitas vezes não tem reparo. Não tem reparo. E nós temos rejeitado o conhecimento e isso tem nos custado caro. Isso tem nos custado caro. O conhecimento nos liberta da ignorância. E te falo mais, existe poder na autodescoberta. Temos que nos descobrir.
temos que nos descobrir quem nós somos de verdade, sabe? É essencial para crescermos como pessoas e nos sentirmos bem. Não podemos ficar perdidas. Precisamos nos encontrar. E a autoestima, então, ela vai além desse cuidado com o corpo. Se não está bem por dentro, você acaba destruindo você por fora. O que está aqui por fora. Seja na obesidade, seja na magreza, seja em procedimentos estéticos e tantos outros poderíamos citar, né? Isso é visão distorcida de si mesma. E o que nós ouvimos lá no nosso passado constrói essa visão para o bem, né? Uma visão boa de quem eu sou, ou para o mal, uma visão ruim de quem eu sou. E eu acabo me destruindo por acreditar nas palavras ruins que me disseram. Eu vi uma postagem esses dias e a pessoa estava dizendo que a fé dela em Deus a fez entender a harmonização facial de uma forma diferente. Falei, oi? Ela tá querendo, claro, vender o produto dela, eu entendo, tudo bem, mas sabe assim, usar o nome de Deus nas propagandas assim é meio demais. E se você quer resgatar a sua autoestima física sem passar dos limites, dar uma levantada aqui, outra ali, não vejo nada demais, não tem problema nenhum. Mas dizer que isso não é vaidade também é demais. Deixando bem claro que Deus tem que estar nas nossas profissões. Ele nos deu a profissão, ele tem que estar nela, claro que sim, né? Em tudo que fazemos. Mas não podemos distorcer as coisas, sabe? Conhecimento que liberta. A gente não fica falando asneira por aí. Os crentes estão distorcendo muitos princípios e valores. Muitos. Tem uma bispa dizendo que tá tudo bem cumprir as ordens ao contrário. Eu falei, meu Deus, o senhor precisa voltar logo. Que loucura! Cuidado com o que você tem escutado por aí, né? E nessa citação ela coloca algumas mulheres, né? Que a mulher tem que casar, depois engravidar, né? E depois fazer os estudos, né? Então tá tudo bem inverter essa ordem. Ou seja, você pode engravidar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Ai, Senhor, falta de conhecimento. E arrasta um monte de mulheres que estão aí com o coração em cima do muro e não percebem. Se você fez tudo isso e não conhecia a Cristo e conheceu agora, o Senhor vai te restaurar. Mas se você é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra e sair dessa rota aqui, sabe? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então mergulhe na palavra para que não seja enganada por qualquer enredo. Não saia do que é certo. Se você não segue princípios, lá na frente esses princípios eles vão te quebrar. Tudo tem consequência. Não esqueça da lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Você vai colher. Então, preserve os princípios, sabe? Pelo amor de Deus, cumpra as ordens certas. Quem anda no contrário aí é o povo do mundo. Então, cuidado. Melanie Klein disse que a autodescoberta é um processo contínuo, né, no qual cada camada revelada do nosso ser nos traz mais próximos da compreensão completa do que da nossa psique. Então, precisamos nos entender.
Ou seja, quando entendemos melhor nossos próprios sentimentos, nossos medos, nossos desejos, nós conseguimos tomar decisões que realmente fazem sentido para nós. Ainda mais para nós que falamos que somos crentes, que seguimos um Deus, que dizemos que lemos a palavra, mas parece que quando fecha, eu vivo do meu jeito. Meu Deus. E é esse processo de olhar para dentro que, além de melhorar a nossa saúde mental, nos ajuda então a enfrentar esses desafios da vida com mais força, aceitar quem nós somos com sinceridade, autenticidade e encontrar o caminho para uma vida mais feliz e satisfeita. Jung afirma que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Que o Senhor te ajude a olhar para dentro, para despertar você, despertar dessa sonolência, despertar dessa mornidão, ou talvez da frieza. Como é importante explorar o nosso interior e resolver os traumas passados e alcançar o verdadeiro entendimento a respeito de quem eu sou. De quem eu sou. Abra Provérbios 4, 23. Olha isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Por que a Bíblia fala isso? Porque dele procedem as fontes de vida. O Senhor nos alerta a guardar o nosso interior. Sabe, não fuja da sua essência. Experimente se conhecer. É maravilhoso. Experimente se conhecer. E quero trazer um pouco aqui para a psicanálise que esses 4 pilares da autoestima geralmente são entendidos como aspectos fundamentais que contribuem para uma autoimagem saudável e equilibrada. E o primeiro deles é o autoconhecimento. Conhecer-se profundamente. Entender seus desejos, emoções e conflitos, sabe, aqueles conflitos internos, é essencial para construir uma autoestima sólida. Quanto mais nos conhecemos, mais podemos aceitar quem nós somos. Precisamos, como falamos na live passada, precisamos aceitar o que é bom em nós e o que também não é tão bom, nossos defeitos. Temos defeitos, lembra? Somos imperfeitos, perfeito só foi Jesus. E quando aceitamos, as coisas ficam mais leves, né? Se tornam mais tranquilas de levar, sem muita cobrança. E a aceitação de si mesmo, ela envolve aceitar as qualidades e também as limitações. Somos limitados. Sabe, precisamos reconhecer essas imperfeições sem julgar duramente. Não se julgue. Essa aceitação promove uma relação mais amorosa e compreensiva consigo mesmo. É como se você se aceitasse, se abraçasse, se amasse. Olha para você, olha para dentro. Também valorização pessoal. Reconhecer e valorizar suas próprias conquistas. Como é bom conquistar alguma coisa, então valorize, celebre. Suas qualidades, seus esforços também vão te ajudar a fortalecer a confiança e o sentimento de valor próprio. Por que você se desvaloriza tanto? Por que você não acredita em você? Resiliência emocional. Oi, Ju, bom dia. Bem-vinda. É verdade.
Entender isso muda tudo. Muda tudo. Você disse tudo. Ai, gente, como é bom conversar com vocês. Resiliência emocional, a capacidade de lidar com as dificuldades, com as frustrações, com as críticas. Oh, que coisa difícil. Precisamos aprender a lidar com isso de forma saudável. É fundamental para manter a autoestima equilibrada. Lembra? Extremos não são bons. Então, alta, baixa, não. Equilibrada. A resiliência permite aprender com os desafios e seguir em frente. Não podemos paralisar. Trabalhar esses pilares ajuda a construir uma base sólida para uma autoestima saudável. E aí vai promover seu bem-estar, bem-estar emocional e também a autoconfiança. Então, vou repetir, promovendo bem-estar emocional e autoconfiança. Então, para construir essa autoestima sólida, é fundamental entender isso daqui. Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, aceitação de si mesmo. Terceiro, valorização pessoal. E quarto, resiliência emocional. Não fique presa na gaiola da complexidade, né, da inferioridade, desse complexo de inferioridade. Saia desse lugar. Ser cópia de alguém é limitar a si mesmo. Inspire. Você pode inspirar, mas não copia. Sabe por quê? É rejeitar quem você é. Quando você copia é porque você não se aceita. Você se rejeita, não é o outro que está te rejeitando, é você. É rejeitar quem você é e renunciar quem Deus te chamou para ser. Olha que pesado isso. Fazemos isso inconscientemente. Sabe? Você não precisa ser igual para se encaixar nos lugares. Lembra da história da Aninha? Ela quis ser igual para encaixar. E muitas vezes dá ruim, porque é um caminho sem volta. Quando você é fiel na sua identidade, você é livre, sabe? De enganos desastrosos. Eu posso estar no grupo, não tem problema eu estar no grupo de amigas. Mas eu preciso ser quem eu sou e não querer ser o que as amigas são. Sabe, pegar um pouquinho de cada, né? Uma ri assim, eu vou rir também. A outra fez procedimento assim, eu vou fazer também. Ah, mas aquela compra roupa assim, ela só anda chique, eu preciso andar chique também para encaixar. Gente, seja você. Seja você. Sabe? Abra os olhos. Abra os olhos. A comparação e a cópia, elas são nocivas e venenosas. Parece tranquilo, mas é venenoso. Então aprenda a admirar sem copiar e não ceda às comparações. Redes sociais é um veneno. Parece nocivo. Passar o dedinho ali, rolar, tão nocivo. Ah, o que que tem? Tô descansando só um pouquinho. Mas é um veneno. Porque aquilo que você acha que está em falta em você, você vai querer espelhar no outro. E você começa a ver, ai, mas olha onde fulano tá. Olha, nossa, que linda. Ai, não sei o que. De repente isso vai minando o seu coração. E você começa a se comparar. Nossa, eu queria tanto isso. Por que ela merece ou não? É bem assim. Então não ceda à comparação. Peça ao Senhor para que te dê discernimento e mostre quem você é de verdade. Somente o amor dele, né? No amor dele nós temos essa clareza de quem nós somos. Por quê? Ele nos amou mesmo antes de nascermos, ainda informe lá no ventre. Sua mãe lá não te rejeitou. Por quê? Deus te amou primeiro, antes de qualquer... Sabe, antes do seu pai, da sua mãe. Olha esse amor. Então aceita esse amor do Senhor, Ele te deu. Aceita esse amor. Preencha esses vazios com o amor do Senhor. Nós temos o poder de ressignificar as nossas histórias. Não precisamos ficar presos lá.
Não precisamos deixar que essas histórias nos, sabe, moldar a nossa vida. Muitas vezes nós pegamos somente o que é ruim. Cuidado com essas experiências ruins, cuidado. Não se deixa, sabe, encaixar nisso daí, não se amolde a isso. Então busque ajuda, compreender e enfrentar as suas feridas. Dói, vai doer, tá lá mexendo, tá doendo. Mas vai, sabe, limpar e vai cicatrizar e vai trazer cura. Se tocar lá de novo, você pode lembrar, claro, você não vai ter amnésia, né? Ah, essa ferida aqui aconteceu assim, assim, assado. Mas você vai falar tranquila. E mesmo se alguém cutucar ali, ó, forte, pisar ali no seu, sabe quando pisa no calo e te machuca? Não vai te machucar mais. Por quê? Tá cicatrizado. Cicatriz bem curada não dói. E nós precisamos trazer cura e não deixar esses ciclos de dores perpetuarem nos nossos relacionamentos. A transformação, ela é pessoal, então cabe a quem? A você. Somente a você. Então você precisa se perceber e dar passos contínuos nessa autodescoberta para conseguir alcançar uma vida de autenticidade, sabe? Uma vida plena, sabe? Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Sabe? E além dessa cura, dessa autenticidade, você vai conseguir inspirar outras pessoas, né, a fazerem o mesmo. Você vai ajudar elas ali a se curarem, e elas vão se curar, e elas vão querer ajudar outras também. Percebe? Que bênção isso! Então, peço ao Senhor que nos lembre quem nós somos. Quem nós somos nele. Pois só ele... Olha só. Olha isso, tanto que é lindo. Ele só tem compromisso com o que é verdadeiro. Vai para o Senhor. Vai para o Senhor. Redescubra aí a sua identidade no amor do Senhor. Né, Fernanda? Nós falamos sobre isso ontem em uma aula que a Fernanda Barzan deu para nós. Que momento maravilhoso, restaurador, de encontrar essa verdadeira identidade no Senhor. De restabelecer, né, essa, sabe, a nossa autoconfiança, o nosso autoamor. Precisamos. E assim restabelecer essa autoestima. É importante cuidar do corpo, sim, né? É muito importante. Mas lembre-se que além disso, nós precisamos cuidar da nossa mente, de quem nós somos e ter a nossa identidade reafirmada no amor do Senhor. É isso aí, ele amar. Deus usa pessoas curadas para curar. Então vamos nos curar para Deus nos usar para curar muitas outras pessoas que passaram no nosso caminho. Nós não podemos perder mais tempo, tá? O Senhor já está aí, ó, batendo as portas. Então vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. É isso aí, vê mesmo. Eu vou anunciar aqui também para as minhas amigas, mas, né, uma outra reunião pelo Meet. Gente, muito bom mesmo. E aí, quem puder participar com a gente vai ser bênção, né? Ó, eu já tô me incluindo, viu, Fernanda? Bênção de Deus. Gente, então é isso que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa manhã. Se for preciso, assista essa live de novo, pega os pontos aí que foi, né, mencionado, vê o que está em desajuste e peça ao Senhor para trazer discernimento sobre o seu coração. Tá bom? Eu espero vocês terça-feira que vem, aqui no mesmo horário. Fiquem com Deus, tenham um bom feriado, né? Um feriado aí. Sim, Ju, já acabou. Terça-feira eu espero você aqui de novo, tá? Muito bom ter vocês aqui e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima.